Ok, então pessoal, dando início a mais um vídeo, nós vamos falar agora dos principais vestígios encontrados em locais de crime. Esse é o vídeo número 6 e nós vamos dar continuidade. Primeiramente vamos falar dos vestígios encontrados em locais de crime contra a pessoa. Mas quais são os crimes contra a pessoa? Nós temos exemplos aqui: homicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, aborto, acidente de tráfico, colisão de veículos, crimes de incêndio e crimes contra o patrimônio. Esses são exemplos de crime contra a pessoa, conforme nosso edital, e nós falaremos aqui sobre cada um desses, detalhando aquilo que é mais importante para o nosso concurso público. Então vamos dar sequência. Só um detalhe aqui, pessoal, voltando na questão aqui do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Induzimento é quando não tem nada na cabeça da pessoa e ela diz que você diz a ela: a coisa está ruim para você, comete suicídio. Isso é induzimento. Instigação é quando a pessoa já vem com aquela ideia e você instiga. Ela já quer suicidar, você diz: faz isso mesmo que vai resolver seu problema. E o auxílio já é mais aquela participação moral ou material, fornecendo arma ou qualquer outro objeto dessa maneira, dessa forma. Armas, nós temos as armas eventuais ou propriamente ditas, projéteis, cartuchos. Aqui, pessoal, já é os vestígios encontrados no local de crime, os principais. Aqui no caso de crime contra a pessoa, que nesse crime de homicídio é um crime contra a pessoa e é um crime contra a vida. Então o que nós temos aqui? Nós temos as armas, que é um dos principais vestígios encontrados no local do crime. E as armas, como eu falei, ela pode ser eventuais ou propriamente ditas. As eventuais são aquelas que foram criadas com o intuito de não ser uma arma, mas ser um objeto qualquer. Por exemplo, uma faca, um taco de beisebol. Isso foi fabricado não para ser uma arma, mas para outras utilidades. Essas são armas eventuais. E temos as armas propriamente ditas, que foram criadas para ser arma, para matar, para ferir. São os revólveres, as espingardas, os punhais, e nós temos os projéteis e cartuchos, que comumente são encontrados em locais de crimes, onde são utilizadas armas propriamente ditas. O sangue deve ser coletado, a amostra de sangue, para diferenciar se é da vítima ou do agressor. É muito encontrado em locais de crimes contra a vida, contra a pessoa, mas pode haver também, em caso de furto qualificado, pode encontrar o sangue, entre outros crimes que nós veremos mais adiante. Digitais. Nós temos as impressões digitais nítidas ou latentes. As nítidas são aquelas que podem ser vistas a olho nu. O perito vai lá com sua lupa ou sem nada, nenhum objeto, ele consegue visualizar aquela impressão digital e pode colher ela ali mesmo, sem a utilização de nenhum produto químico. Enquanto a impressão digital latente é aquela que necessita de um produto químico sobre aquela superfície para que seja coletada, para que ela possa ser visualizada. Essa é a chamada impressão digital latente. Outra coisa que deve ser recolhida nos locais de crimes, principalmente no caso de morte, é observar se há alguma carta de despedida. Por que carta de despedida? Uma carta de despedida, ela pode ali dar um indício de que aquele crime foi um suicídio. É lógico que nós veremos, por exemplo, no crime, quando há no local de crime com precipitação. Imagine um homem, um corpo estendido no chão em frente a um prédio de 10 andares. Há uma carta de despedida. O indivíduo vai com a carta de despedida no bolso, dizendo que não quer mais viver pelos motivos quaisquer.
Mas, apesar dessa carta de despedida, deve ser observada lá em cima se houve sinal de luta, se houve sinal de defesa, se aquele indivíduo tentou segurar-se na beirada do prédio, do edifício. Então, por quê? Aquela carta pode ser forjada. Então, deve-se observar todas essas circunstâncias. Uma dica já aí no caso de precipitação. Pegadas. O perito deve tomar cuidado, observar, utilizar botas de proteção para que ele mesmo, as suas marcas, não venham prejudicar a própria perita que ele está fazendo. Então ele deve usar uma bota de proteção. Qualquer outro vestígio que possa ajudar a esclarecer o fato deve ser colhido. Armas, sangue, digitais, cartas de despedidas, pegadas, combustível. Por quê? Há um local de incêndio. Pode-se qualificar muitas vezes um local de incêndio, se foi um incêndio criminoso ou não, pelo material, pelo um objeto que está ao redor, não no local do fogo, mas ao redor, no local de crime imediato, ele pode estar ali sujo de combustível. Então deve ser observado todas essas circunstâncias, recolher as digitais, observar a parte elétrica, se há sinal ali naquela parte elétrica que foi um homicídio, que foi um crime forjado, que foi um crime intencional, ou se foi um curto-circuito. Tudo isso deve ser observado. São vestígios que devem ser recolhidos no local de crime. Aborto. No caso de crime de aborto, se há ali excesso de sangue, se há lençóis sujos, se há placenta, se há qualquer outro fluido, deve ser recolhido e levado ao Instituto de Criminalística para que ali possa ser feita uma perícia mais específica. E todos esses indícios que podem induzir, que podem levar a perícia a levar um resultado positivo de aborto. Produtos químicos, há produtos químicos e também naturais que podem ser utilizados para provocar o abortamento. Então, remédios ou quaisquer outros produtos que estiverem naquele local também devem ser recolhidos. Observação: nada deve ser descartado a priori. É melhor o perito pecar por excesso ou deixar de lado um elemento que pode ser, futuramente, poderia dar a materialidade daquele delito. Acidente de tráfego. Quais são os principais vestígios que devem ser colhidos no local de acidente de tráfego? Primeiro, o perito, ao chegar ao local, ele deve fotografar a marca da freada, utilizando uma fita métrica para que ele possa calcular se houve uma reação do condutor do veículo. Ele pode depois para ver se o condutor estava dormindo ou não, os danos dos veículos. Ele vai fazer todo o mapeamento dos danos do veículo para ver se foi colisão, para ver se foi abalroamento, como nós veremos a seguir, mapear todos os danos, ver se há garrafas de bebidas no interior do veículo, para ver se ele encaixa em algum daqueles crimes que nós vimos lá em Medicina Legal. O perfil topográfico: era uma descida, era uma reta, era uma subida. Então tudo isso deve ser anotado ali para que o perito possa fazer ali uma boa análise da situação. E carga do veículo: se havia carga, se estava com sobrepeso. Todos esses detalhes devem ser anotados, porque posteriormente serão utilizados lá no julgamento ou em outra situação. Principalmente a possibilidade de embriaguez, como eu falei, se com a mudança agora da lei, apenas as provas testemunhais já são muito eficazes para a percepção do diagnóstico de embriaguez. Se a vítima, se estiver viva, ou se houver dúvida, primeiro socorre.
o perito não tem certeza, os policiais não têm certeza se a vítima está viva ou se está morta. Só corre. Depois vai fazer o exame. Descobriu que estava morto. Primeiro, como que o perito não é médico, então ele vai socorrer primeiramente. Os que chegaram ao local devem socorrer. Descrever se foi colisão, abalroamento ou choque. Nós temos o choque, o abalroamento e a colisão. Pessoal, se vocês forem fazer uma pesquisa em várias literaturas, vocês verão que cada um fala uma coisa. Então eu procurei na bibliografia referida o significado de choque, abalroamento e colisão. O choque seria a batida no objeto estático, exemplo, um poste. Abalroamento é o confronto lateral, o atrito lateral entre dois veículos, enquanto a colisão é o choque entre dois veículos, sendo que pelo menos um deles esteja em movimento. É o choque mais comum, a colisão. Abalroamento, embate lateral. E choque, batida no objeto estático. Se você for fazer uma pesquisa, aí você verá que alguns vão dizer que abalroamento é o embate frontal entre dois veículos. Então, é uma questão polêmica, cada um diz uma coisa, mas essa bibliografia referida eu estou colocando dessa forma. Atropelamento é o veículo e pedestre. Capotamento é o giro em torno do seu eixo. Há um diferenciamento de tombamento. No tombamento, o veículo não gira completamente. Ele atrita a sua lateral contra o solo. Enquanto no capotamento, ele faz um giro completo em torno do seu eixo ou vários giros em torno do seu eixo. E a precipitação é a queda livre, seja de uma ponte, seja de um barranco. Principais pontos a serem observados no acidente. O perito vai verificar o ponto de colisão. O que é o ponto de colisão? É o local possível do choque. Um veículo estava indo em determinada direção, num determinado local, ele chocou com outro. Ali pode ter acontecido um arrastamento e os veículos pararem em local muito diferente. O perito vai tentar, através dos vestígios que eles têm em mãos, definir o ponto de colisão, que é o local possível do choque, na hora da batida. O ponto de repouso final é o local onde ele encontrou os veículos, local onde permanecem imóveis. A velocidade da colisão é difícil a velocidade se não houver, por exemplo, um tacógrafo, muito comum em caminhões, para determinar a velocidade, ou se não houver um radar que percebeu a velocidade, porque a composição física do veículo, a lataria, cada veículo em cada época são diferentes as estruturas. Então é difícil, sem esses elementos, identificar a velocidade, mas o perito vai tentar na medida do possível. Em crimes contra o patrimônio, imagina um furto qualificado. Um indivíduo foi lá, escalou alguns andares, arrombou a janela com um pé de cabra e logo após foi feita a perícia. Comparar os objetos ou ferramentas encontrados no local imediato ou mediato. O local imediato é aquele local onde foi arrombado, o local ali onde houve o furto, onde houve o crime. E o imediato é aquele local mais distante, mas que pode ter vestígios ali relacionados com aquele infrator, com aquela infração. Primeiro, marcas de compressão. Houve lá na porta, na maçaneta, na janela, marcas de marreta, de martelo, de chave de fenda contra uma moldura ou alumínio, aquela pancada, aquela pressão feita pelo objeto. Essas são marcas de compressão. O perito vai tentar procurar ali, vai recolher essas impressões, essas marcas, vai descrever em seu material, vai descrever no seu laudo. Segundo, marcas de fricção. As marcas de fricção são ranhuras ou estrias produzidas por objetos como faca, canivete, formão. Aqui ele friccionou, ele produziu estrias através daquela pressão, daquela força
em forma de ranhuras naquela superfície. Enquanto as marcas de repetição são marcas combinadas, sobrepostas. Não é uma marca só, não foi uma vez só que ele passou aquele objeto, mas várias vezes, seja motosserra, um serrote, uma lima. Então, marcas de compressão, marcas de fricção e marcas de repetição. Ainda no crimes contra o patrimônio, deve ser observada digitais, como eu já falei ali no slide anterior. As digitais podem ser a olho nu ou latente, lembrando que a olho nu ele vai chegar, observar, está ali, de plano, enquanto a latente ele vai usar produtos químicos, pó ou outros produtos que ele vai colocar naquele local e a impressão digital vai aparecer. As maçanetas devem ser observadas, não devem ser tocadas antes do perito. Se for o perito, tocar somente após retirar os vestígios necessários. Sinais de escalada, porque escalada pode qualificar um furto, por exemplo, ou qualquer outro vestígio que qualifique a infração. Nós vimos o que deve ser colhido, o que deve ser observado, mas o que não se deve fazer no local de crime contra o patrimônio. Não transportar ferramentas sem isolá-las, para que essas não se atritem e produzam impressões de ranhuras falsas. Imaginem, foram encontradas ali aquele pé de cabra ou martelo, e ali vai ser levado, foi encontrado assim, um local imediato, e vai ser observado para observar as ranhuras lá no Instituto de Criminalística. E chegando lá, só que durante o transporte leva-se várias estruturas metálicas ali numa caixa sem isolá-las. Elas vão bater ali e podem produzir ranhuras ou impressões falsas que não estão ligadas, não estão relacionadas com aquele crime em questão, não estão relacionadas com aquela perícia. Então elas devem ser isoladas, protegidas no transporte. O que também não pode ser feito é não tentar fazer a justa posição dos objetos até a verificação no Instituto de Criminalística. Imagine um pedaço ali de alumínio, um objeto de alumínio que foi utilizado para quebrar uma janela ou qualquer outra superfície, e ele se partiu em dois. Aí chega o perito inexperiente ou qualquer outra pessoa e tenta ali justapor, tenta encaixar um no outro. Não pode, porque pode naquela superfície haver vestígios importantes que podem ser perdidos ali naquela justa posição. E também não pode de forma alguma descartar uma ferramenta encontrada no local devido à sua fragilidade em relação ao dano causado. Foi encontrado ali um objeto de plástico, aquele plástico mais duro, por exemplo, e o dano é numa porta de metal. Aí alguém observa, não, isso aí nunca teria força, estrutura suficiente para danificar aquela porta. E ele descarta aquele objeto de plástico. Não pode, se está ali, recolhe, porque ali pode haver digitais, ali pode haver pode haver ali vestígios importantes para a elucidação dos fatos. Nós falamos dos crimes contra o patrimônio. Nós vamos falar agora dos vestígios encontrados em locais de crimes sexuais. Pessoal, vestígios encontrados em locais de crimes sexuais. O pudor público deve ser protegido. Não se pericia uma vítima no local, então somente os vestígios deixados pela infração. O perito não vai ali despir uma vítima na frente de uma multidão. Não vai fazer isso. O pudor público deve ser observado. O primeiro detalhe. Um outro detalhe a ser observado: deve ser recolhido tudo aquilo que for encontrado no local de crime sexual. Um preservativo deixado será recolhido. Vamos supor que no caso de estupro,
alguém usou um preservativo, será recolhido e será feito o exame dos dois lados. Do lado de fora, as células descamadas da vítima, do lado de dentro do infrator, do acusado. Será recolhido tudo que foi encontrado, como saliva, sangue, sêmen, roupas, fotografias, se houver fotografia do local, após retirar todos, antes até, né, de retirar os vestígios ali, será fotografado o local, ver se há sinais de violência. A vítima diz que foi estuprada, o acusado diz que não foi, que ela está fazendo isso porque tá briga após o ato. Então tudo deve ser fotografado, tudo deve ser recolhido para perícia no Instituto de Criminalística. Na vítima, além dos sinais já vistos em medicina legal, a gente viu lá a questão do estupro, deve ser observado ainda sinais de luta, equimoses, escoriações, marcas no corpo, marcas no pescoço, na face. O acusado pode ter apertado a boca e o nariz ali com o intuito de silenciar a vítima. Deve ser observado se há sinais. Para reagir à presença de sêmen, usa-se os reagentes. Aqui eu citei os três aqui mais comuns: reagente de Florence, Baichi e a lâmpada de Rude. E esses três aí é bom vocês memorizarem esses três nomes, porque pode cair ali para confundir com algum epônimo, ou até mesmo para uma questão sobre o reagente da presença de sêmen. Florence, Baichi e a lâmpada de Rude. Ainda, o perito deve fazer o croquis da cena do crime. Aquele desenho, aquele mapa da cena do crime, ele deve ser sempre apresentado, independente da complexidade do local, independente se o local ele é de difícil acesso, se é um local aberto, deve ser feito. E recomenda-se incluir nele o quê? Dimensões de portas, móveis, janelas, caso necessário, o tamanho, para ver, muitas vezes, imagina um furto qualificado, o indivíduo adentrou numa janela onde que é acusado de ter entrado numa janela onde que é impossível a passagem. Então, todas as dimensões devem estar ali descritas no laudo. Distância de objetos até os pontos específicos, como vias de acesso, entradas e saídas. Todos esses objetos devem ser ali medidos como referência do local do objeto furtado, ou, se for no caso de homicídio, até do local do corpo. Então todos esses objetos devem estar ali bem esquematizados, com fita métrica, deve medir, deve mensurar a distância entre esses objetos. Letra D. Medidas que forneçam a exata posição das evidências encontradas na cena do crime, sendo que cada objeto deve ser localizado por duas medidas feitas a partir de pontos fixos, como portas e paredes, etc. Pessoal, posteriormente, aqueles vestígios vão sumir. O corpo não vai estar mais ali. Aquela casa, aqueles vidros quebrados serão colocados de volta no lugar. A porta que foi arrombada, ela será trocada. Então, futuramente, tempos depois, o advogado vai querer socorrer o seu cliente e vai lá fornecer outros indícios, outras evidências, outros vestígios, outras provas de que não foi o cliente ocupado e não foi daquela forma. Então, como não há mais aquelas evidências, aqueles vestígios, tudo deve ser bem medido. Deve ser por isso que cada objeto deve ser localizado por duas medidas feitas a partir de pontos fixos, como portas, paredes. Por quê? Para que posteriormente ninguém venha falar que tal situação era impossível,
já que tudo foi fotografado, tudo foi mensurado, tudo foi minuciosamente detalhado. E a letra E ainda fala ali de coordenadas geográficas em locais abertos, obtidas por mapas ou GPS. Qual o exato local que aconteceu aquele crime, que foi recolhido aqueles vestígios, coordenadas geográficas, foi em tal lugar, em tal direção, porque também para que posteriormente não venha dizer, não, meu cliente, não, aqui está falando que aqui, mas o meu cliente estava aqui. Tudo deve ser minuciosamente descrito. Dando continuidade ainda, perinecroscopia está no edital. Pessoal, lá no nos vídeos de medicina legal, nós falamos muito da perinecroscopia. Já abordamos de maneira eficiente para a nossa prova. Mas há aqui alguns detalhes que não foram mencionados e achei interessante trazer de novo. Por exemplo, deve ser feito da periferia para o centro. O que é perinecroscopia? Perin, em torno. Necro, morto, copia o exame. Então, exame em torno do morto ali. Então, deve ser feito de fora. O perito vai isolar aquele local imediato com a fita amarela ou com outra fita qualquer e vai isolar aquele local. O perito vai fazer então de fora para dentro, ele vai mapear aquela área procurando os vestígios de fora até chegar no corpo, então de fora para dentro. Nunca recolher projéteis de arma de fogo com objetos de superfície metálica. Você não vai pegar um projétil com a pinça, porque no estudo da balística depois, quando for fazer o exame de balística, você pode provocar com aquela pinça uma ranhura que não é decorrente daquela arma e pode prejudicar a perícia. Então, outro detalhe a ser observado. Ainda na perinecroscopia, deve-se fazer a fotografia do cadáver antes de você observar qualquer outra coisa. Primeiramente é fotografar aquela posição do cadáver. Deve ser efetuada pelo menos 2 fotos de ângulos opostos. Ângulos opostos, pelo menos 2 fotos, que ilustre a posição exata em que o corpo foi encontrado. Vamos supor que há o corpo em uma casa em frente ali. Fotografa a casa, porque a casa é um corpo fixo, ninguém vem mudar a casa de local depois. Então, por referência àquela casa, você dá para perceber a posição exata que o corpo está. Por segurança, tire de um outro ângulo e ao fundo um outro ponto fixo também. Fotos de detalhes de manchas diversas no corpo, sangue, resíduos de disparos. No caso, se for observado aquela zona de esfumaçamento ou qualquer outra mancha ali em volta da roupa e outras evidências que tenham o corpo como suporte. Todas as lesões devem ser fotografadas ainda do local, antes e depois da devida limpeza, quando necessárias. Devem ser tiradas a distância intermediária e curta, objetivando os detalhes. Só que há alguns detalhes a ser observados aí. Primeiro, preservar o pudor público, como já foi falado. Você não vai despir ali o cadáver em público, expondo, né? Então, deve ser observados os cuidados necessários. Tirada a distância intermediária e curta, e não movimentar o cadáver. Se possível, não movimentar antes de retirar as fotos, para que não se perca ali detalhes que não foram observados na fotografia, ou nas roupas, ou por baixo ou de lado, na lateral. Então, tomar cuidado. Registrar a fotografia do rosto do cadáver para identificação exata. Então, o rosto é muito importante, porque ali a face será registrada. Futuramente alguém vai dizer que aquele não era fulano. Então, fotografar o rosto.
Ainda em perinecroscopia, o exame preciso e seguro da distância do disparo por meio da constatação de vestígios relacionados a resíduos secundários de disparo de arma de fogo e a presença dos sinais médicos legais característicos, zona de tatuagem, zona de esfumaçamento, zona de queimadura, sinal de Hoffman, zona de escoriação, zona de enxugo, etc. O perito criminal, ele não é um médico legista, ele não vai abrir o cadáver, ele não vai analisar a situação interna, mas o perito criminal, ele vai, através dos seus meios, e ele vai observar essas questões, se a zona de tatuagem, se a zona de esfumaçamento, se a zona de queimadura, se é o sinal de Hoffman, que é a câmara de mina de Hoffman, que é causada no tiro encostado onde há superfície óssea, zona de escoriação, enxugo. Então ele será observado ali pelo perito criminal. Então, se você tem alguma dúvida sobre zona de esfumaçamento, zona de queimadura, sinal de Hoffman, zona de escoriação e zona de enxugo, vá lá no curso de Medicina Legal, que está tudo explicado lá. F. Deve ser fotografado ainda a posição da arma em relação à vítima. A arma estava junto ao corpo, a arma estava a uma distância longa, muito distante do corpo. Então, por exemplo, no caso de suicídio, dificilmente uma arma estaria longe do corpo, mas uma arma pode estar próxima ali e não ser suicídio, ser um homicídio forçado, e forçaram ali a caracterizar um suicídio. Deve ser observar a posição exata, porque depois o familiar vai dizer que o indivíduo era destro e a arma estava próxima à mão esquerda. Então tudo isso deve ser detalhado ali, fotografado e detalhado no laudo do perito. Análise rigorosa da posição da vítima e sua compatibilidade com a disposição das vestes, manchas de sangue e livores hipostáticos. Por que, pessoal, isso deve ser observado? Análise rigorosa da posição da vítima. A vítima está de barriga para cima, mas está com mancha hipostática na barriga. Então, no abdômen. Possivelmente ela morreu de bruços e depois viraram. Ela pode ter sido arrastada. Então, a disposição das vestes, as vestes estavam todas bagunçadas no corpo, como se fosse arrastada para aquele local, ou não, ou as vestes estavam em perfeitas condições. Há marcas de disparo no peito, mas a roupa não está perfurada. Então, pode ser que aquele cadáver tenha sido vestido com outra roupa para tentar destruir os vestígios, e observar os livores hipostáticos. Como já falei, a vítima pode ter sido arrastada e não falecida naquela posição em que se encontra. H. Presença de evidências relacionadas a qualquer tipo de ritual de alívio, tais como cartas, bilhetes, objetos organizados. Então, existem grupos que promovem o suicídio coletivo, promovem o suicídio individual até, e aqueles rituais. Então, observar se há alguma coisa relacionada a esses rituais. E busca por sinais de queda provocada na arma, bem como suporte onde ela possa ter caído. Então, sinais de queda, sinais de que a arma caiu, o indivíduo suicidou-se em pé e a arma, ali há um sinal de que ela caiu, ou não, ela foi deixada naquele local. Então tudo isso deve ser fotografado, tudo isso deve ser observado, tudo isso deve ser muito bem descrito. Pessoal, todo o resto do edital está nos vídeos de medicina legal que nós fizemos.
Então, o que eu deixo para vocês? É o seguinte, o concurso está próximo, reveja o vídeo, leia a apostila, se você tiver, leia artigos na internet. O que eu quero deixar para vocês, em primeiro lugar, é esforcem, estudem e boa sorte nesse concurso. Eu fiz aquilo que eu pude, dentro daquilo que eu conheço. Eu não vou mentir para ninguém, eu não sou professor, eu sou um curioso também, sou um concurseiro. Esse material foi feito de concurseiro para concurseiro. Eu fiz tudo aquilo que eu pude. Então eu desejo a todos vocês uma boa sorte e quem sabe a gente se encontra nesses concursos da vida aí. Muito obrigado a todos pela companhia. Até o próximo vídeo. Valeu!